Olá, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao nosso tema de dinâmica lagrangiana e hamiltoniana do curso de Mecânica Geral 1, né? Na aula passada, a gente introduziu o problema, né? A gente falou do princípio de Hamilton, a gente começou a falar, né, das equações de Euler-Lagrange, a gente chegou, então, a discutir a equação de Euler-Lagrange e a equação de Euler-Lagrange com coordenadas generalizadas, né? Tem bastante coisa interessante que vem pela frente ainda, né, como as equações de Euler-Lagrange com vínculo, por exemplo, mas hoje eu quero trabalhar com vocês alguns exemplos para ajudar na fixação do problema, principalmente naquilo que é importante de tentar identificar as coordenadas generalizadas. Tá legal? Vamos lá. Então, pois bem, vamos começar com o primeiro exemplo que eu quero discutir com vocês. É uma massinha M que está se movendo dentro da superfície interna, né, sobre a superfície interna de um cone. O cone tem ângulo de abertura alfa com relação à vertical, e eu quero escolher um conjunto de coordenadas generalizadas e encontrar a equação diferencial do momento. E por fim, eu quero saber se a velocidade angular da massa é constante. Eu queria saber se existe algum raio R0 na qual a massa fica em movimento circular uniforme dentro desse cone, né? Então, antes de vocês começarem a resolver o problema, vamos desenhar aqui isso para ficar claro. Então, eu tenho o eixo X, Y e Z. Então, eu tenho um conezinho aqui que a abertura do cone faz um ângulo alfa com o eixo Z. Bem, pois bem. Então, eu coloquei uma partículazinha de massa M aqui dentro. E o movimento dela tá aí dentro sob a ação da gravidade. Então, a única força que eu tenho aqui é a força da gravidade, tá? mg para baixo, tá? Ou no caso, menos mg, tá? Então, eu quero que vocês, eu quero encontrar a equação do movimento desse cara e encontrar um raio R0 no qual a massa fica em movimento circular aqui dentro desse cone, se a velocidade angular dela é constante, tá bom? Então, se você já está a fim de treinar um pouco, resolver sozinho, eu convido vocês a dar aquela pausada no vídeo e tente resolver aí por uns 10, 15 minutos, depois volta para a gente ver a resolução. Tá legal? Bom, imagino que você aí que já pausou o vídeo, vamos dar uma olhada então como é que fica a resolução desse carinha aqui, né? De novo, a gente inicia o problema escrevendo as energias e eu gosto de fazer isso em coordenadas retangulares. As nossas coordenadas retangulares eu tenho que é meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado. E U é mgz, é massa vezes a gravidade vezes a altura. De novo, eu estou falando que U é igual a zero aqui no plano x. Legal? Agora, eu vou escolher um sistema de coordenadas que são as coordenadas cilíndricas, tá? Onde x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ e z é igual a z. Basicamente, então, eu estou tomando r como essa distância, a origem no plano xy, aqui, tá? Eu faço um ângulo θ com o eixo x e z é a altura, obviamente z é igual a z, é a altura em relação ao plano xy. Tá joia? Bom, com isso, pessoal, né, a gente tem, além de tudo, que a massa está sobre o cone. Então, a gente tem um vínculo, né? Se eu pego e eu olho esse cone, se eu dou um zoom ali, eu tenho R, Z, e aqui eu tenho um errão, certo? Pegando aqui, ó, vou pegar uma cor diferente aqui, pegar o branco, ó. Tem uma altura Z, um R'inho e o errão, certo? Legal. Então, vocês concordam comigo que R'inho é igual a errão seno alfa? Aqui é alfa, né? E Zzinho é igual a errão cosseno alfa?
Portanto, eu consigo escrever que R sobre seno alfa é igual a Zzinho sobre cosseno alfa, de modo que Z é igual a cotangente de alfa vezes R. Então, esse é meu vínculo. E cotangente de alfa é uma constante, né? Depende apenas da abertura aí desse cone. Então, não muda com o problema, é uma constante. Legal? Perfeito. Portanto, o Z ponto é essa constante cotangente de alfa vezes R ponto. E agora a gente pode escrever o problema apenas com duas coordenadas dependentes, que são R e θ. Tá? De modo que a energia agora vai se tornar meio de M R ponto ao quadrado, mais R, θ ponto, R ao quadrado, θ ponto ao quadrado, da mesma forma que a gente resolveu na aula passada lá para o pêndulo simples, né? Quando eu transformo, ou então para o problema do lançamento do projétil, né? Quando eu transformo x e y em R cosseno θ, R seno θ, o x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado torna-se isto daqui. Mais o z ponto ao quadrado, que é cotangente ao quadrado de alfa, vezes R ponto ao quadrado. E o U nada mais é do que mg cotangente de alfa vezes R. Está aqui. Portanto, a lagrangiana fica simplesmente meio de m R ponto ao quadrado, mais R ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais cotangente ao quadrado de alfa, R ponto ao quadrado, menos mg cotangente de alfa vezes R. Tá? Então, vamos resolver esse cara. Então, dada essa lagrangiana, né, que é meio de m R ponto ao quadrado, mais R ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais cotangente de alfa ao quadrado, R ponto ao quadrado, menos mg cotangente de alfa R, né, eu vou ter, então, que resolver para R e θ. Em R, eu tenho que del L é mr θ ponto ao quadrado, menos mg cotangente de alfa, e del L R ponto, eu tenho mr ponto vezes 1 mais cotangente ao quadrado de alfa, né? Que tem R ponto ao quadrado aqui, tá, pessoal? Agora, 1 mais cotangente ao quadrado de alfa nada mais é que cossecante ao quadrado de alfa, né? Quem não lembra tem isso aqui, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu divido tudo por seno ao quadrado, tá aqui, seno ao quadrado, aqui dá 1, aqui dá cotangente ao quadrado, aqui dá cossecante ao quadrado, certo? Legal. Então, eu tenho que del L menos ddt del L ponto é mr θ ponto ao quadrado menos mg cotangente de alfa menos mr dois pontos consecante de alfa ao quadrado igual a zero. A primeira equação. Tá bem? Legal. Eu posso simplificar matando m e m. Basicamente isso que eu consigo simplificar. Tá? Então eu tenho r θ ponto ao quadrado menos r dois pontos consecante ao quadrado de alfa igual a g cotangente de alfa. Em θ, eu tenho que del L del θ é zero. Percebam que não aparece θ explicitamente aqui. Tá? E del L del θ ponto é m r ao quadrado θ ponto. Tá? De modo que a equação de Euler-Lagrange para esse cara me dá que ddt de m é θ ponto r ao quadrado igual a zero. Ou seja, mr ao quadrado θ ponto é igual a uma constante. Tá? m θ ponto r ao quadrado é igual a uma constante. Agora, quem que é essa constante? Vamos ver um pouquinho da física. A gente fez a matemática, vamos pensar um pouco a física. Percebam vocês que a força agindo é uma força na vertical. Tá? Agora, se a força está na vertical, né? A força está no eixo Z, essa força tem torque em Z? Não tem, né? Porque torque é R vetor F. Portanto, se o torque em Z é zero, o momento angular em relação ao eixo Z é constante. E perceba, massa vezes distância ao quadrado vezes θ ponto. Então, tem uma cara de momento angular? Não só tem cara como é. Então, o que a gente aprende? Que nesse problema, o momento angular em relação ao eixo Z é uma constante. Tá? Tá aí. Tá legal? Então, perceba que a gente terminou com essas duas equações.
R teta ponto ao quadrado menos R ao quadrado, secante ao quadrado de alfa igual a G cotangente de alfa, e que M teta ponto R ao quadrado é igual a LZ, que é igual a uma constante no movimento. Tá? Então, esse é o resultado que a gente obteve. Agora, a gente pode olhar algumas coisas particulares. Perceba que se teta ponto é igual a ômega, que é igual a uma constante, eu tenho que o R também é uma constante. Tá? Porque ele é raiz quadrada de LZ sobre M teta ponto. Agora, teta ponto é ômega. O LZ é uma constante do problema, a gente já falou. Então, LZ é uma constante do problema, M é uma constante do problema, ômega é uma constante do problema, portanto, eu tenho que o R é uma constante. E como R dois pontos vai acabar sendo zero, porque se o R é uma constante, R ponto é zero, R dois pontos é zero. Então, esse cara aqui anula. Se esse cara anula, eu tenho que R0 ômega ao quadrado, daqui, é igual a G cotangente de alfa, portanto, o raio que ele vai estar circulando vai ser G cotangente de alfa sobre ômega ao quadrado. Tá? Então, perceba que se o ômega é muito grande, o R0 é muito pequeno. Tá? Tá joia? Agora, outra coisa interessante de notar é o seguinte. O que acontece se o teta ponto é zero? Ele não está girando. Consequentemente, dessa equação aqui em cima, ó, dessa equação aqui, eu não preciso nem me preocupar com essa equação daqui de baixo, porque se teta ponto é zero, isso aqui é zero. Isso aqui vai dar uma constante igual a zero. Não, o R pode mudar à vontade. Então perceba que se o teta ponto é zero, esse cara aqui é zero. Tá? Então eu fico com R dois pontos cossecante ao quadrado igual a menos G cotangente. Agora, cossecante ao quadrado é 1 sobre seno ao quadrado, cotangente é cosseno sobre seno. Então, eu fico que R dois pontos é igual a menos G seno de alfa cosseno de alfa. Ou seja, eu vejo que o R dois pontos é uma constante. Então, se eu não estou girando, se a massinha está parada aqui, tá? ela vai descer uma aceleração constante igual a menos G seno alfa cosseno alfa. Agora, veja, esse resultado é familiar para vocês. Por quê? Porque perceba, se eu chamo esse cara, essa distância aqui, como eu fiz agora há pouco, essa distância eu chamo de Rão, eu sei que o R'inho é Rão seno alfa. Certo? A gente acabou de falar isso há uns 10 minutos atrás. Portanto, R'inho dois pontos é igual a Rão dois pontos seno alfa. Se eu substituo aqui, ó, por Rão dois pontos seno alfa, eu cancelo seno alfa com seno alfa, eu tenho que Rão dois pontos é menos G cosseno alfa, que é exatamente a aceleração de um corpo que desce sem atrito num plano inclinado, certo? Se eu tenho um plano inclinado, que aqui é um ângulo θ, eu estou acostumado a falar que isso aqui, a aceleração é menos g seno θ. Só que eu estou chamando esse ângulo aqui de alfa. Obviamente, seno θ é igual a cosseno de alfa. Né? Então, obviamente, o resultado está coerente. Tá joia? Legal. Vamos ver um segundo problema. Um segundo problema é um pêndulo simples, mas não tão simples. É um pêndulo simples, né, de massa M, comprimento L, só que a outra ponta do pêndulo, ou seja, a extremidade superior, ela está fixa a um anel fino de raio A, né, e massa desprezível, que gira no sentido anti-horário com velocidade angular constante, ômega. Ou seja, eu quero que vocês calculem a equação diferencial que descreve o movimento em termos de θ, o ângulo que o pêndulo faz com a vertical. Tá? Como que é esse problema? Então, vamos lá. Eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo Y. Centrado aqui na origem, eu ponho um anelzinho. Então, um pilha de bicicleta de raio A. Então, esse cara aqui tem raio A. Tá? E daí eu vou montar, e eu vou fazer esse cara ficar girando com velocidade angular ômega. Tá? Girando com velocidade angular ômega.
E eu vou prender nele o meu pêndulo. O pêndulo tem comprimento L e massa M. Tá? Eu vou falar que θ é o ângulo que esse pêndulo faz com a vertical. Tá joia? Então, eu quero encontrar a equação do movimento desse pêndulo em função do ângulo θ. De novo, eu convido vocês a tentar resolver o problema e daqui uns 10 minutinhos vocês voltam e a gente discute junto, tá? Então dá aquela pausadinha no vídeo, tentem resolver, gastem uns 10 minutinhos e a gente tenta resolver junto daqui a pouco. Até já. Então, imagino que vocês tenham dado aquela pausadinha no vídeo, né? Quem não deu, tá roubando, né? Brincadeiras à parte, vamos tentar resolver junto e ver o resultado desse cara aí. Então vamos lá. Inicialmente, de novo, aquela nossa tática. Escrever as energias em coordenadas retangulares. Como eu só tenho uma massinha M, essa massinha M, a energia cinética é M, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, 1 mgy, energia potencial. Legal? Agora, a gente precisa escrever x e y em termos de coordenadas mais apropriadas. A gente quer escrever em termos de θ. Por quê? Porque percebam que x e y, eles não podem variar de forma aleatória, né? Se eu escrevo assim, eu tenho que achar um vínculo entre x e y, tá? Escrever esse vínculo entre x e y não é tão simples. Por isso que eu não posso escolher os retangulares, né? Vocês percebam que eles estão presos por uma haste e por um anel que gira. Então, descrever como x e y dependem um do outro não é tão simples. Mas a gente pode simplificar isso daí de outra forma. Escolhendo a coordenada mais apropriada que eu já chutei para vocês aqui, que é o θ. Tá? E como assim? Vamos lá. Vamos escrever x. Eu vou falar para vocês que o x é essa distância aqui, até a origem, que é composta por essa distância aqui, tá? Mais essa distância aqui. Essa primeira distância é A vezes esse ângulo aqui. Vou chamar de θ? Não, eu já chamei outro de θ. Poxa. Esse ângulo aqui, nada mais é do que ômega t, né? Tá legal? E esse tamanho aqui, nada mais é do que L vezes seno de θ. Então, você vê, eu tenho esse tamanho mais esse tamanho. Então, fica A cosseno de ômega t mais L seno θ. Legal. Para o eixo Y, eu tenho, vamos pegar uma caneta azul, eu tenho esse tamanho menos esse tamanho. Vocês concordam? Porque um vai para cima, outro vai para baixo. Então, vai ser A seno de ômega t, que é esse tamanho, certo? Menos L cosseno de θ. Tá joia? Então, essa é a transformada. Portanto, a derivada fica x ponto igual a menos ômega A seno de ômega t, mais L θ ponto cosseno de θ. O y ponto é ômega A cosseno de ômega t, mais L θ ponto seno de θ. Chamo sua atenção aqui. Perceba, a transformada entre x e θ envolve apenas θ e t. Y envolve apenas θ e t. Tá legal? A velocidade x ponto envolve t, θ e θ ponto. Tá? Como a gente havia discutido lá na aula passada, que as transformadas das coordenadas retangulares para coordenadas generalizadas não podem envolver as velocidades, envolver apenas coordenadas, tá joia? E, eventualmente, o tempo. Tá joia? Beleza, pessoal. Então, a gente vai ter que reescrever as energias cinética e potencial.
A energia cinética dá um trabalhão, perceba. É meio de m, isso aqui ao quadrado, não, tá, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos duas vezes esse vezes esse, mais o y ponto ao quadrado, que é esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais duas vezes esse vezes esse. E dá tudo isso daqui. Que dá para simplificar, né? Porque, ó, fica ômega alfa ao quadrado, seno ao quadrado. Aqui dá ômega alfa ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, esses dois somados dá 1, aparece aqui ômega alfa ao quadrado. Esse cara, mesmo jeito, L teta ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado, L teta ponto ao quadrado, seno ao quadrado, soma dá 1, dá L teta ponto ao quadrado. Agora, aqui eu tenho menos 2 ômega alfa L teta ponto, aqui eu tenho 2 ômega alfa L teta ponto. Aqui eu tenho seno teta cosseno ômega t, aqui eu tenho seno teta, cosseno teta seno de ômega t. Então, seno de A cosseno de B menos cosseno de A seno de B. Isso aqui é seno de A menos B, ou seja, mais 2 ômega alfa L, desculpa, 2 ômega A L teta ponto seno de teta menos ômega t. Tá joia? Então, esse é a minha energia cinética. A energia potencial é só substituir aqui o y. Então, fica mais simples. mg, A seno de ômega t, menos L cosseno de teta. Tá? Eu deixei aqui a parte correspondente ao pêndulo em cor de rosa e a parte correspondente ao disco em azul clarinho, tá? Só para a gente conseguir traquear aí o que a gente tava, de onde veio cada coisa. Bom, escrevendo assim, a lagrangiana agora torna-se simplesmente isso daqui, né? Meio de m, ômega a ao quadrado, mais L teta ponto ao quadrado, mais 2 ômega a L teta ponto seno de ômega menos ômega t, desculpa, seno de teta menos ômega t, menos mg a seno de ômega t menos L cosseno de teta. Certo? Percebam, só tenho teta. Tá? Eu não tenho outra variável. Eu só tenho teta. Ômega é constante. Tá? Portanto, a gente vai agora fazer del L del teta, m ômega a L teta ponto cosseno de teta menos ômega t, derivada de seno cosseno, menos mgl cosseno de teta dá seno, menos seno de teta. Então tem menos aqui, derivada de cosseno é menos seno, então menos, 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 dá menos. Legal? Del L, del teta ponto, eu tenho teta ponto aqui e aqui. Então fica ml ao quadrado teta ponto, primeiro termo. Segundo termo fica m a L seno de teta menos ômega t. Tá aqui. E o DDT desse cara dá ml ao quadrado teta dois pontos, mais m ômega AL teta ponto menos ômega, cosseno de ômega menos ômega t, tá? Então, eu derivei o seno, virou cosseno, e daí derivado de dentro, que dá teta ponto menos ômega. Tá joia? Assim, a equação de Euler-Lagrange para esse cara torna-se simplesmente m ômega a L teta ponto cosseno de teta menos ômega t, menos mgl seno de teta, menos ml ao quadrado teta dois pontos, menos m ômega a L teta ponto menos ômega cosseno de teta menos ômega t igual a zero. Percebam que coisa monstruosa. Mas eu posso dar uma ajudada, né? Ó, m, 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 m. Posso matar. Ó, L, L, L e L. Posso matar. E tem mais coisa que eu posso matar. Perceba que aqui, olha, eu tenho ômega A, teta ponto, cosseno de ômega menos ômega t. De teta menos ômega t, perdão. Aqui eu tenho ômega A menos ômega cosseno de teta menos ômega t. Tá? Oh, desculpa, pessoal. Eu falei bobagem.
Aqui eu tenho ômega A teta ponto, cosseno de teta menos ômega T. Aqui eu tenho ômega A menos, ó, tem um menos aqui, desculpa, menos teta ponto, cosseno de teta menos ômega T. Portanto, esse termo com teta ponto cancela esse termo aqui. De modo que as coisas ficam um pouquinho mais simples, que ficam menos G seno de teta, menos L teta dois pontos, mais esse ômega, menos ômega com esse menos ômega aqui fica ômega ao quadrado, mais ômega ao quadrado A cosseno de teta menos ômega T igual a zero. Eu posso rearranjar esse cara, dividir todo mundo por menos L. Eu tenho que teta, dois pontos, mais G sobre L seno de teta, menos ômega ao quadrado vezes A sobre L cosseno de ômega menos, desculpa, cosseno de teta menos ômega T é igual a zero. Tá joia? Então perceba o resultado. Então o resultado que resolver isso aí também não é simples, mas a gente pode começar a entender se o resultado está certo ou não. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é o seguinte: o que acontece se esse raio A for zero? Ou seja, um anel de raio zero. É um ponto. Ou seja, é como se esse pêndulo estivesse preso aqui. Se o pêndulo estiver preso aqui, é um pêndulo simples. Ou seja, se o A vale zero, esse cara vale zero. Porque o A vale zero. Portanto, a solução fica teta dois pontos mais G sobre L seno de teta igual a zero, que é a solução do pêndulo simples. Tá? A mesma coisa vale que se eu parar o anel. Se eu paro o anel, o ômega vale zero. Se o ômega vale zero, esse cara dá zero. De novo, esse cara dá zero. De novo, eu volto para o pêndulo simples. Tá joia? Então, veja que a gente conseguiu chegar na equação diferencial e a gente, mais do que isso, a gente consegue, né, observar quem é a componente que surge devido ao movimento do anel. Tá? Então, a gente tem o movimento do pêndulo simples, teta dois pontos mais G sobre L seno de teta, mais um termo que surge devido ao movimento do anel. Tá legal? E, por fim, eu quero fazer mais um exemplo com vocês. O exemplo número 3 é um exemplo de uma conta. A conta tem massinha M e ela pode deslizar livremente sobre a ação da gravidade em um arame de forma parabólica. Ou seja, eu dobrei um arame de modo que ele fica aqui com Z igual a CR ao quadrado. Uma parábola. Então, esse arame gira em torno do eixo Z. Opa, esqueci do Z aqui. Eixo Z com velocidade angular constante ômega. E a conta fica girando em um círculo de raio errão. Calcule a constante C que relaciona Z e R. Ou seja, eu quero saber essa constante C aqui. Tá? Conta, para quem não sabe, é uma miçanga, né? É uma bolinha com furo no meio. Então, em outras palavras, eu tenho o eixo XYZ. Tá? Então, eu peguei um arame e fiz ele virar uma parábola. Eu pus essa miçanguinha aqui. E eu girei esse cara, velocidade angular ômega, constante, em torno do eixo Z. Tá? Eu estou dizendo para vocês que enquanto eu giro em torno do eixo Z, velocidade angular ômega, a, a miçanguinha aí fica girando, ela fica parada aqui, né? Porque você está girando, ela fica parada fazendo um ângulo, um raio errão em torno do eixo Z. E eu quero achar qual que é a constante C para que isso aconteça. Tá? Então, para isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o problema em coordenadas polares. Né? De novo, coordenadas cilíndricas, desculpa. Então, eu vou falar que eu tenho o eixo o Z, né, que é a altura em relação ao plano XY, o R, que é a distância à origem dentro do plano XY, e θ, o ângulo que eu faço com o eixo X. Né? E, de novo, eu vou começar escrevendo meu problema, achando as energias em coordenadas retangulares. De novo, T igual a meio de mx ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado. E o U é igual a mgz.
o professor está repetitivo? Está repetitivo. Por quê? Porque eu quero que vocês gravem e aprendam a resolver um pouco esses problemas, tá? Então, vai ficar um pouco repetitivo o método de resolução, porque eu quero que vocês guardem isso daí. E agora a gente vai usar as coordenadas cilíndricas. X igual a R cosseno θ, Y igual a R seno θ e Z igual a Z. Tá? E como a conta está no arame formando uma parábola, eu tenho que o Z é igual a CR quadrado. Isso é um vínculo. Tá? E a sua derivada, Z ponto é igual a 2CR R ponto. Tá? Então, esse é o primeiro vínculo. Agora, temos mais um vínculo. Que é qual? O θ ponto é igual a ômega, que é uma constante. Então, o θ é igual a ômega t mais θ0. Tá? Então, eu tenho esse vínculo, que o θ é igual a ômega t mais θ0. Então, eu tenho dois vínculos. Tá? Se eu tenho um vínculo envolvendo z e um vínculo envolvendo θ, eu só tenho uma coordenada, que vai ser a coordenada R, que eu vou usar para o meu problema. Tá? Eu faço isso porque o enunciado disse que a velocidade angular, ômega, era constante. Tá joia? Perfeito. Então, fazendo isso, eu vou escrever que minha energia cinética é meio de mr ponto ao quadrado mais r ao quadrado, ômega ao quadrado, onde ômega é o θ ponto, né? Exatamente como a gente fez nos exercícios anteriores, mais z ponto ao quadrado, que é que eu escrevo substituindo aqui. Tá legal? Então fica 2CR ponto ao quadrado. E o U é simplesmente mgcr ao quadrado, onde eu substituo o z por cr ao quadrado. Sendo assim, a lagrangiana fica simplesmente meio de mr ponto ao quadrado, mais r ao quadrado, ômega ao quadrado, mais 2cr ponto, tudo isso ao quadrado, menos mgcr ao quadrado. Agora a gente vai resolver, então, a equação de Euler-Lagrange para esse cara. Então, dada a lagrangiana, né, que a gente escreveu, meio de mr ponto ao quadrado mais r ao quadrado, ômega ao quadrado, mais r, ou desculpa, mais 2crr ponto, tudo ao quadrado, menos mgcr ao quadrado, né? Eu tenho que resolver para r. E para isso vou escrever del R, que é mr ômega ao quadrado, vem daqui, mais 4mrc ao quadrado r ponto ao quadrado, que vem daqui, menos mg, menos 2mgcr, que vem daqui. Del R ponto, vem mr ponto daqui, mr ponto vezes 4c quadrado r quadrado, que vem daqui. Tá? E ddt de del R ponto é mr dois pontos, mais esse termo, 1 mais 4cr ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, que dá mr ponto, vezes 8c quadrado r ponto. Tá joia? Assim, a equação de Euler-Lagrange fica mr ômega ao quadrado, mais 4mr cr ponto, tudo ao quadrado, menos 2m gcr, menos mr dois pontos, vezes 1 mais 4cr ao quadrado, menos o m r ponto vezes 8c quadrado r ponto igual a zero. Daria para simplificar aqui um pouquinho, né? Mas a única simplificação que dá para fazer é descontar os n. Não dá para descontar o r porque não aparece r nesse termo aqui. Tá joia? Mas o que eu queria? Eu queria era achar o c para que o r fosse constante. Tá? Então, quem que é esse c? Se o r é constante igual a um errão, eu tenho que r ponto e r dois pontos é igual a zero. Se eu estou girando num círculo, o círculo tem a raio constante, portanto, a sua derivada, a derivada segunda é zero, portanto, esse cara some, esse cara some, e esse cara some.
Então, me resta apenas esse cara e esse cara na equação. Olha que legal. Ou seja, R1 ômega ao quadrado, menos 2GC R1 igual a zero. Olha que interessante, pessoal. Eu cancelo R1 com R1 e eu tenho que o C é igual a ômega ao quadrado dividido por 2G. Tá? Olha que legal. Eu falei, o problema falava que ele girava com R1 constante. E o C não depende de quem é esse R1. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho o C valendo ômega ao quadrado sobre 2G, se eu colocar a conta aqui, ela vai girar aqui. Se eu colocar a conta aqui, ela vai girar aqui. Se eu colocar a conta aqui, ela vai girar aqui. Ela não precisa ter um R específico. Tá? Ou seja, com essa condição, C igual a ômega ao quadrado sobre 2G, onde eu colocar a conta, ela vai girar formando um círculo. Ela não vai se mexer, ela vai ficar com o R constante, consequentemente com o Z constante. Tá legal? Então, pessoal, a gente resolveu na aula de hoje 3 probleminhas. 3 exemplos bastante... eles não são simples, mas eles são ilustrativos de como montar e resolver um problema envolvendo o método de Euler-Lagrange. Na próxima aula, a gente vai continuar esse tema e a gente vai introduzir equações de Euler-Lagrange com vínculo. E a gente vai começar a resolver probleminhas um pouquinho mais interessantes, tá bem? E daí a gente vai ver também questões de conservação de momento envolvendo equações de Euler-Lagrange. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, tenham entendido a resolução desses exemplos e tenham conseguido acompanhar esse novo método de resolução de problemas de mecânica clássica. Então, um grande abraço e vejo vocês na próxima aula. Até logo!